Fala, meu consagrado cidadão de bem. Pois é, terça-feira tá pegando fogo. Muito obrigado por me receber na sua casa nesse horário de almoço para a gente poder discutir um pouquinho sobre política. Antes de adentrar, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu queria que você respondesse. Tem algumas pessoas falando que eu estou focando muito na eleição municipal, principalmente em São Paulo. E outros já falando que realmente eu tenho que falar disso. A sua opinião, vocês preferem que eu continue abordando mais o tema eleição municipal de São Paulo, esse embate que está rolando aí dentro da direita, ou você quer que eu fale mais de assuntos periféricos, como acontecimentos que estão circulando? Como, por exemplo, hoje a gente vai falar sobre o caso do Lira, né? Lembra que teve uma treta entre o Lira e o Felipe Neto? Pois é, hoje saiu uma condenação. Eu vou tratar disso aqui com você. Outro caso é de um caso emblemático que afeta muito a direita. Um suposto vazamento de uma ordem de prisão. E a gente vai comentar isso também. Mas a gente vai falar um pouquinho também sobre, né, as eleições municipais. Mas eu queria o seu comentário, é você que pauta o nosso conteúdo aqui. Foco até o dia 6 de outubro, porque está chegando, e falo mais das eleições municipais. Estou falando de Curitiba, Rio de Janeiro, no último editorial falei do Rio de Janeiro, Goiás, ou você quer que eu fale também do seu município aqui, coloca no comentário, ou foco nos assuntos periféricos. Deixa o comentário que eu quero saber, tá bom? Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, isso é muito importante para o canal e eu agradeço de coração a confiança que vocês têm no nosso trabalho. Falo que o livro Persuasão Política ainda está disponível, tá? Para quem não baixou o livro, ainda está disponível. Me perguntaram qual que é o preço. É o preço que você acha que é justo, tá? É o preço da confiança que nós dois temos um no outro, tá bom? E bora começar de informação? Lembrando, sempre eu começo o vídeo com algum dos comentários de vocês aqui, tá bom? E dessa vez não vai ser diferente. O comentário tem a ver com essa publicação aqui que foi feita, né, no jornal Grito da Liberdade. Silas Malafaia atacou o Nicolas Ferreira por apoiar o Pablo Marçal. E eu tratei disso aqui, eu coloquei o vídeo onde o Silas faz os ataques ao Nicolas Ferreira, mas não foi só o Silas. O entorno do Bolsonaro, não o Bolsonaro, mas o entorno do Bolsonaro começa a fazer críticas ao Nicolas, porque o Nicolas está incomodando, principalmente com aquele discurso ali sobre o PSD. Saíram alguns deputados que são do PL em defesa do PSD, tá? Falando que o Nicolas está errado. O Nicolas está errado ou está certo? Tá? Se o Nicolas estiver errado, eu tô fedido, né? Com perdão da palavra, porque o primeiro a anunciar essa questão do PSD, do Kassab, fui eu, né? Mas aí eu queria que você deixasse o comentário. A Leila Salles, é parente do Ricardo Salles, Leila? Fala pra mim. E a Fernanda Valéria fizeram um comentário assim, ó, sequência, um depois do outro, que eu quero alinhar os dois. A Leila escreveu o seguinte: eu não aguento mais nem ouvir a voz do Malafaia. O Malafaia não manda na direita. E aqui é um ponto que a gente precisa discutir. A postura hoje do Malafaia, né, que está falando em quem você pode votar, sabe, são 20 e tantos vídeos de ataques ao Pablo Marçal, sendo que o Boulos está aí livre, leve e solto, e ele não gasta a mesma disposição de tempo nem contra o Paes e nem contra o Boulos. Tá certa a postura do Silas Malafaia, você entende? Tem um grupo que quer ser dono da direita, falando que você pode ou não fazer, e que as pessoas não seguirem a ordem do Bolsonaro está incomodando esse grupo que quer ser dono da direita. Você vê isso também? Porque eu vejo. Outro ponto, a Fernanda Valéria escreveu: será que o Nicolas também não está tomando essa posição para poder sair do PL e ir para o Novo? Cara, Fernanda, você é uma gênia, né? E por propósito, você é genial, tá? Porque o Salles fez isso. E eu sei que o Nicolas, ele tem um alinhamento ali com o Salles muito grande. E eu percebi um incômodo do Nicolas dentro do PL. O que me incomodou foi que algumas figuras que eu imaginava, né, que seriam os primeiros a sair em defesa do Nicolas, não saíram em defesa do Nicolas. Eu não vou citar quem é ainda. Eu vou dar mais tempo, né? Vai ver, essa pessoa não teve o devido tempo. Mas me incomoda que algumas figuras, alguns deputados, tá? E eu vou citar o nome depois,
não falaram nada em defesa do Nicolas Ferreira, mas a gente vai voltar nesse assunto daqui a pouco. Bom, vamos tratar de outros temas também que são muito importantes. O primeiro deles é que o menino Foca foi condenado. Pois é, quem que é o menino Foca? Conhecido assim, o Felipe Neto. Lembra que a esquerda se acha a bambambam do negócio e pode fazer o que quiser? Numa audiência pública dentro da Câmara dos Deputados, o Felipe Neto, que é aquele influenciador de esquerda, de extrema esquerda, ele chamou o Arthur Lira de excrementíssimo. Pois é. E aí a justiça condenou o Felipe Neto a indenizar o Arthur Lira por danos morais. O que me chama a atenção aqui é, ele não vai responder por injúria, difamação, igual o Nicolas responde por ter dito ali pro Lula, né? Porque o Lula, a gente tem até uma condenação, já tiveram condenações. Não transitou em julgado. Tá bom, eu sei que você vai usar esse argumento para defender o Lula. Mas o Nicolas Ferreira, ele pautou ali num vasto, né, aparato de provas, denúncias, para falar aquilo que ele falou do Lula. Mas a PGR está no vácuo do Nicolas, pediu condenação do Nicolas, ofereceu proposta de acordo, o Nicolas falou, eu pago tudo, vou até para cadeia, mas não volto atrás da minha palavra. E aí o Felipe Neto foi lá e chamou o Lira de excrementíssimo, mas não tem ação penal. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios condenou na segunda-feira o influenciador e youtuber Felipe Neto a pagar R$20 mil ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, por danos morais. Gente, R$20 mil, né? Para essa galera dos bets aí é o que ganha por hora, tá? É o que ganha por hora. Então, assim, caráter pedagógico nenhum. Já que nós falamos de bets, temos que falar do embaixador, do Gustavo Lima. Outro ponto interessante. O Gustavo Lima, ele está na mira agora da Justiça de Pernambuco como se não houvesse amanhã. Eu só não entendi, e sinceramente aqui, o porquê do foro da Justiça de Pernambuco, né? E aí teve aquela polêmica, porque aquela juíza que já mandou até prender jornalista, já usou decisão do Moraes, uma juíza polêmica que deu a ordem de prisão do Gustavo Lima. O Tribunal de Justiça mandou revogar essa ordem e ainda criticando a sentença, que era uma sentença mal redigida e tudo mais, né? Mas olha só, tá circulando aí uma linha de investigação da polícia que o Gustavo Lima foi informado da ordem de prisão antes de sair do Brasil. A hora que a ordem de prisão saiu, alguém ligou para o grupo do Gustavo Lima e falou: vaza, pica a mula do Brasil, porque saiu a ordem de prisão. É o que diz o Paulo Capelli. O Gustavo Lima reage após a suspeita de vazamento sobre a ordem de prisão. A defesa do Gustavo Lima rebate qualquer suspeita de que o cantor teria recebido informação antecipada sobre a prisão. A viagem já estava agendada. E aí eles falaram, já estava tudo agendado, mostrou e-mails, né? Ou seja, falando que aquilo ali não passa de especulação da mídia e perseguição. O cantor Gustavo Lima rebate a suspeita de que viajou para os Estados Unidos após ser alertado antecipadamente de que seria alvo de um mandado de prisão expedido pela Justiça. A decisão acabou revogada, mas o músico continua na mira dos policiais, que investigam um suposto esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Inclusive, o Gustavo Lima foi denunciado por formação de quadrilha, uma série de crimes, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, um monte de coisa que está pesando sobre o Gustavo Lima. Eu espero, tá? E isso aqui é sentimento, tem nada a ver com posicionamento jurídico. Eu espero que ele prove que não tinha nada a ver com isso, né? E a pessoa, como garoto de propaganda, ele acaba sujeito a isso. O argumento do Gustavo Lima é que eu era um garoto de propaganda, e como garoto propaganda, né, eu só fazia campanha ali. Mas você comprou a empresa? Ele falou, olha, tinha um contrato de negociação de compra do direito da marca. Parte de lavagem de dinheiro, esse tipo de coisa, eu garanto para vocês que não tem nada. Espero que prove a realidade, né? Espero que prove literalmente a realidade, para o bom ou para o mal. Se ele errou, que pague, né? Mas espero que não tenha errado. Eu ficar sem escutar Gustavo Lima é ruim, tá? Vamos lá. Voltando para o Nicolas e para o Malafaia. Olha, muita gente se manifestou sobre essa questão do Nicolas e do Malafaia. O primeiro a se manifestar é o pivô de tudo isso. O Malafaia só atacou o Nicolas porque o Nicolas fez o M, né?
Então, não de forma direta, mas só de supostamente, né, falar que prefere o Marçal do que o Nunes, o Malafaia já ficou doido. Tanto é que o trecho que o Malafaia falou foi que o Nicolas diz: olha, o Marçal não é do sistema, o Nunes sim. E aí onde o Malafaia ficou maluco. Olha o que o Pablo Marçal falou, foi o primeiro a se manifestar. Fala São Paulo, fala Brasil. É o seguinte, o Silas, desde o dia 7 de setembro, está gravando um vídeo por dia. Já foram 18, falando de mim. Dá pra entender o que tá no coração dele? Tá tudo bem. Mas falar do Nicolas, fala só de mim, não fala do Nicolas não, cara. O Nicolas é o cara mais respeitado da direita no Brasil. Ele é nosso futuro presidente, não faz isso, cara. Você quer me atacar? Termina sua campanha de 21 dias de perseguição para eleger o Marçal. Mas deixa o Nicolas fora dessa, respeita ele. É isso aí. O recado foi esse. Então, assim, o Marçal foi o primeiro a se manifestar. Outro que se manifestou, que eu gosto demais, é o Pilhado. Olha só o que o Pilhado falou também sobre o caso Nicolas Ferreira, né? Atacar o Nicolas e gerar atrito de novo na direita é muita burrice. Na minha opinião, respeito muito o Bolsonaro e o Malafaia, mas Nicolas tem razão. Concordo? Eu tô no avião, mas sobre essa situação aí do Malafaia com o Nicolas Ferreira, eu vou me pronunciar de novo. A coisa mais burra que existe é ter briga dentro da direita. Quando a direita tá se fortalecendo, parece que as pessoas deixam a vaidade tomar conta e acabar com o clima. A direita, Malafaia, tem que focar no combate à esquerda. Tem que focar em vencer o Boulos. Não interessa se vai ser o Marçal, se não vai. Agora, atacar o Nicolas Ferreira, em momento nenhum ele atacou o Bolsonaro. E o Nicolas representa muita gente. Então eu acho que o Malafaia deveria dobrar a língua para falar do Nicolas Ferreira, que é um moleque novo, tem muita coragem e representa muito a direita. Que burrice criar briguinha por vaidade dentro da direita. E Nicolas, para mim, ele pode apoiar quem ele quiser, assim como eu. Adoro o Bolsonaro, admiro, votei nele, apoio, mas eu apoio o Marçal porque eu quero. Eu prefiro o Marçal que o Ricardo Nunes. E pronto, todo mundo tem esse direito. Aí quer criar briguinha dentro da direita, pelo amor de Deus, é muita burrice. O foco tem que ser o Boulos, o foco tem que ser o Lula, o foco tem que ser a esquerda e não o Nicolas Ferreira. É muita burrice. Assina embaixo do que o Pilhado falou. Alguém aí discorda, pode colocar no comentário, porque aqui é democrático. Quem discorda e acha que o Nicolas é o cara errado, coloca no comentário. A minha posição é que o Nicolas está certo. Outro que se manifestou foi o Adrilli Jorge, também um cara muito sensato. Ouça só. Silas Malafaia agora ataca violentamente, crucifica Nicolas Ferreira, um dos mais extraordinários expoentes da direita brasileira e mais, um dos mais jovens representantes do cristianismo aqui no Brasil, né? O cristianismo que tem como meta fazer poder, mas poder fazer algo por alguém, poder fazer algo pelo amor, pela ação de amor ao seu semelhante. É isso que é o exercício do poder. Não é você encobrir a verdade, Silas Malafaia. O que o Nicolas falou foi dizer a verdade. A verdade de que o prefeito Ricardo Nunes é cercado por gente do sistema. Eu completaria, por gente de esquerda. A secretária Marta Suplicy, do seu governo, do governo de Ricardo Nunes, agora compõe a chapa de Guilherme Boulos, onde ela é vice. Isso é mentira, Silas Malafaia? É assim que o senhor quer combater a ditadura do judiciário? É assim que o senhor quer combater o governo federal lulopetista colocado lá pela ditadura do judiciário? Como é que o senhor quer combater essa ditadura demoníaca, satânica do judiciário em conluio com o governo federal petista? Apoiando o candidato Eduardo Paes, que é apoiado por sua vez por Lula, que é por sua vez apoiado por Sérgio Cabral, a quem o senhor abraça Eduardo Paes contra a ramagem? É essa a união da direita que o senhor quer? Divide e reina. É aquele velho pressuposto, aquele velho adágio romano, que é um adágio demoníaco. É o que o senhor está fazendo. É o que o senhor está fazendo. O senhor mandou o Nicolas Ferreira calar a boca. O senhor disse que ele era um moleque, um pivete imberbe, que ainda estava entrando na política. Mas antes de ser um rapaz imberbe que está entrando com boas aspirações, do que um homem velho, um homem de ideias velhas, carcomidas na vaidade de colocar só para si os holofotes e as atenções e estabelecer na sua ação algo que é a antítese do que o senhor prega, Silas Malafaia.
Apoiar o Eduardo Paes no Rio de Janeiro é contra o que o senhor prega. Apoiar um homem cercado por pessoas que compõem a esquerda brasileira, a esquerda anticristã, que compõe por gente como Boulos, como a Marta Suplicy, não é exatamente estabelecer uma ação diante do que o senhor prega, Malafaia. Eu pergunto ao senhor, na época de Cristo, o senhor se colocaria como os cristãos que choraram a morte de Cristo crucificado, como um apóstolo, ou como um legionário romano que fincava o cravo, que fincava o prego na mão de Cristo, Malafaia? Quem é que está a favor do cristianismo e quem é o império romano tirânico agora? Hein? O senhor acha que o senhor está fazendo um dever cristão, crucificando Pablo Marçal e Nicolas Ferreira, e abraçando Eduardo Paes, que abraça Lula, que abraça Eduardo Sérgio Cabral, que abraçam todos juntos Alexandre de Moraes? Confesse-se, o pastor Malafaia, confesse-se a Deus. Os seus pecados nessa eleição estão ficando cada vez mais salientes. Poupou palavras não, tá? E aí a sua opinião? Eu queria que você colocasse no comentário se você concorda ou discorda, né? Tiveram muitas outras pessoas que se manifestaram. Outro ponto é a manifestação também, né, de uma figura muito conhecida dentro do cenário político, né, que também declarou voto. Muita gente estava falando que o Marçal teve com o Dória antes, né, de lançar-se candidato, e de que o Marçal é a continuidade do Dória. O Dória encerrou de vez, né, esse discurso aqui, declarando seu voto de vez. Então, assim, para aquele que tem dúvida, né, talvez o Dória possa estar te ajudando aí a definir, né, o seu voto. Escuta só, matéria de novo do Vista Pátria citando a fonte. O meu voto para prefeito em São Paulo, eu já declarei e volto a fazê-lo aqui, será para o atual prefeito Ricardo Nunes. Sem com isso desmerecer nenhum dos demais candidatos, especialmente os que foram aqui mencionados pelo Josias. Eu gosto do Ricardo Nunes, eu considero um bom prefeito, entendo que não é fácil administrar a cidade de São Paulo, eu fui prefeito de São Paulo, depois entreguei ao Bruno Covas, que infelizmente nós perdemos o Bruno, e assumiu o Ricardo, que era o vice do Bruno Covas. Não é fácil administrar a maior cidade brasileira, é uma cidade extremamente complexa, mas o Ricardo tem qualidades, ele gosta do diálogo, ele sabe ouvir, ele é sereno, ele é aglutinador, do ponto de vista de apoios políticos. Ao saber ouvir, ele sabe corrigir falhas e erros, viveu uma experiência dura. Pois é, pessoal, aí fica mais um voto declarado, né, ao Ricardo Nunes. Nessa semana, de ontem para hoje, teve a declaração de voto da turma do MBL, ao Ricardo Nunes, teve a declaração de voto do Nando Moura ao Ricardo Nunes, assim como também teve a declaração agora do Dória ao Ricardo Nunes, tá? Então, esses três expoentes da política brasileira hoje estão do lado do Ricardo Nunes. E eu só estou expondo fatos aqui para vocês. Eu coloquei o vídeo com a declaração de votos desses três expoentes ao lado do Ricardo Nunes. E aí, o comentário é com vocês. Concorda com eles? Acha que o apoio do MBL, do Nando Moura e do João Dória te levaria a esse contexto a dar apoio para o Ricardo Nunes? Ou você acha que mesmo o Marçal não tendo apoio, né? O Marçal só tem apoio de alguns influenciadores, ele não tem esse apoio desses expoentes fortes da política, né? O Tarcísio não está com ele, o próprio Bolsonaro não está com ele, enfim, sabe, hoje que nós temos expoentes fortes da política que podem estar com o Marçal, que declararam um apoio correto mesmo, é o Cleitinho, né? Esse é um que está declarando apoio assim, mais pesado ao Nicolas. Os demais só se manifestaram ao Marçal. Os demais se manifestaram, né? O Nicolas, mas não é um apoiador do Marçal, declarou que prefere o Marçal. O André Fernandes declarou que prefere o Marçal, e muitos influenciadores. E aí, nesse peso todo, Marçal ou Nunes? Você é o maior expoente disso tudo, você que vota. E aí, Marçal ou Nunes? Deixa no comentário, só pra gente saber. Bom, e por fim, mas não menos importante, e aqui é importante para mim, tá? Ó, nosso canal não recebe dinheiro público, o nosso canal não recebe dinheiro de candidato. Cada candidato que vocês ouviram aqui eu falar que eu queria que vencesse, é porque eu quero que vença. Por exemplo, a Cristina Grêmio, por exemplo, o Ramagem, o Marçal, por exemplo,
e esse, com todo carinho, o Fred Rodrigues, eu queria que ganhasse em Goiânia. Então, esses candidatos que a gente está comentando aqui, nunca, sabe, algum deles nunca nem conversei. Por exemplo, o Ramagem, mas durante a CPI do 8 de janeiro, eu achei impressionante a atuação, né, do Ramagem. Mas, né, a forma que você pode estar ajudando é uma forma de me ajudar, né, que é o livro Persuasão Política. Lembrando a vocês que eu não peço Pix, tá? Isso é uma posição minha. Eu acho que quem pede, né, é criança ou mendigo. Eu gosto de negócios. Então, eu preparei algo que eu levei meses preparando e que eu sei que vai melhorar o Brasil. É criar uma consultoria que deixará as pessoas preparadas para em 2020, agora, 2024 ainda, mas para 2026, ter um discurso político persuasivo. Então, eu preparei essa consultoria que no mínimo custaria $5.000 e estou deixando aqui para vocês, pelo preço que você achar justo. É isso. Tá? Então, eu sou maluco de falar, olha, eu quero uma coisa que vai crescer o Brasil e que vai ter acesso a todos, só com base na confiança. Aqui no Goiás, a gente brinca muito do fio do bigode, né? Aqui o negócio é o seguinte, o cara assumiu a palavra, arrancou o fio do bigode. O meu fio do bigode tá aqui o livro para você poder baixar e você vai ter uma leitura com toda certeza qualificada, tá? E aí, é da forma que você bem entender. Sandra, eu não posso pagar. Cara, baixa e leia, é o que você pode fazer por mim. Ah, Sandra, eu posso pagar R$1, pague. Não, Sandra, eu posso pagar mais, pague. A confiabilidade que eu tenho em você é essa, coisa que nem todo maluco tem coragem de fazer com o brasileiro. E aí tem quem vai dizer, Sandro, mas se você colocar esse livro lá na Amazon e cobrar, dá para você vender por R$49,90, você vai ganhar muito dinheiro. Quem disse que a minha preocupação é essa? Não, minha preocupação é que o livro chegue até você e que chegue em pessoas honestas, tá bom? Obrigado, meu amigo, minha amiga, fica com Deus. Deus te deu uma mesa farta e repleta de bênçãos, que a gente volta, né? Volta com mais conteúdo para vocês daqui a pouquinho. Abraço e até lá.